Boa tarde a todos e a todas. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês nessa tarde de muita aprendizagem, de troca de experiências, de interação. Na aula de hoje, nós vamos fazer uma aula bem diferente, onde a gente vai trabalhar com práticas experimentais, com reações químicas e equações químicas, que foi o conteúdo que a gente viu na aula passada, né? Então, assim, para quem não me conhece, eu sou a professora Silvia Cardoso e a minha disciplina é Ciências, tá? Então, assim, para que a gente possa ter uma aula bem proveitosa, bem interessante, é importante que a gente revise alguns conceitos que a gente estudou na aula anterior. Então, o primeiro conceito que nós vamos relembrar é o conceito de reações químicas. Reação química é nada mais, nada menos que uma transformação química que forma novas substâncias. Então, eu tenho a reação entre os reagentes, o nome já está dizendo, né? Reagentes são aquelas substâncias que vão agir entre si. Esses reagentes vão interagir para formar uma nova substância ou novas substâncias que a gente vai chamar de produto. E essa transformação, ela ocorre, como vocês podem ver aqui na tela, né? Ela ocorre por meio do rearranjo dos átomos. Lembrando a vocês que a matéria, as substâncias químicas que compõem toda a matéria, é formada por átomos. Os átomos são as menores partículas que constituem a matéria. Então, os reagentes são formados por átomos. Esses reagentes, quando interagem, eles trocam átomos entre eles, fazem uma nova organização e formam assim uma nova substância que vai ser o nosso produto, tá? Então, toda vez que eu falar em reação química, a gente vai lembrar de rearranjo de átomos e formação de novas substâncias. É importante a gente lembrar também que nesse processo de reação química, a gente pode identificar algumas evidências de uma reação. Para que serve isso, professora? Bom, as evidências de uma reação química vai ajudar a gente a identificar quando está ocorrendo uma reação química no nosso cotidiano. Porque no nosso cotidiano ocorrem diversas reações, quando a gente está na cozinha ali preparando os alimentos, na limpeza da casa, né? Na fabricação de medicamentos, no nosso próprio corpo, no solo, na atmosfera, em diversos locais, em todo momento está acontecendo as reações químicas. Então, como é que eu faço para identificar uma reação química nesses ambientes, né? A gente não consegue ver essa movimentação dos átomos, mas a gente consegue ver algumas evidências. E que evidências são essas? Olha só, toda vez que acontecer mudança na temperatura, cor, odor, textura ou sabor, também é evidência de uma reação química quando ocorrer liberação de gases, e ou liberação de energia na forma de calor ou luz, como também formação de precipitado. Lembrando que precipitado é um sólido que se forma quando a gente junta duas substâncias, beleza? Então, olha só, relembramos o que é uma reação química, as evidências de uma reação química. Vamos lembrar agora sobre a questão da velocidade de uma reação química. Uma reação química ela pode ocorrer mais lentamente ou mais rapidamente. E tem alguns fatores que vão interferir nessa velocidade. Que fatores são esses? Aumento na temperatura, concentração ou pressão, certo? Toda vez que eu aumentar a temperatura dos reagentes ou a concentração dos reagentes ou a pressão, essa reação ela vai acontecer mais rápido. Também a velocidade de uma reação vai ser alterada quando eu aumentar a superfície de contato entre os reagentes. Imagine que minha mão são dois reagentes, né? Se eu encosto só o dedo, a superfície de contato aqui entre os reagentes é pequena, então a velocidade dessa reação seria lenta. Agora, se eu abro a minha mão, encosto aqui, ó, toda essa área de contato, uma na outra, essa reação ela vai acontecer muito mais rápido. Então, quanto maior for a superfície de contato entre os reagentes, mais rápida vai ser a reação. E por fim, outro fator que afeta a velocidade das reações químicas é a presença de um catalisador. Professor, o que danado é catalisador? Catalisador
é uma substância química que vai acelerar, vai ajudar a reação química a acontecer mais rápido. Exemplo, no nosso corpo a gente tem diversas enzimas. Entre essas, a gente vai encontrar várias no nosso sistema digestório. Essas enzimas elas vão se misturar ao alimento e vai acelerar o processo de digestão. Vai acelerar a reação química do processo de digestão. Beleza até aí? Então, gente, veja só. Reações químicas são os fenômenos naturais de transformação química da matéria, beleza? Mas esses fenômenos naturais a gente pode representá-los de uma forma escrita. Então, quando eu estiver falando em representação de uma reação química, eu vou estar falando sobre o conceito de equação química. Então, a equação é uma representação gráfica de uma reação química. Eu trouxe aqui para vocês o exemplo que eu usei na aula anterior. Esse exemplo dessa equação aqui, onde eu tenho, vamos ler a equação, tá? Olha só, H2, que é o gás hidrogênio, mais O2, que é o gás oxigênio, vai formar H2O, que é a água. Essa equação química eu apresentei para vocês na aula anterior. Estão lembrados? No desafio que eu deixei para vocês da aula anterior, eu deixei no desafio para vocês essa equação, onde a partir dessa equação eu coloquei para vocês uma pergunta. Observem aqui a pergunta e a gente vai responder o desafio agora, tá? Então, nessa equação aqui, no lado dos reagentes, as bolinhas azuis aqui estão representando a quantidade de átomos de hidrogênio que eu tenho aqui desse lado. As bolinhas vermelhas estão representando a quantidade de átomos de oxigênio que eu tenho aqui, ó, desse lado. Então, eu tenho 2 hidrogênios, 2 oxigênios, que vão reagir entre si para formar a água. No outro lado, a gente vai ver que a água é formada por um átomo de oxigênio e 2 de hidrogênio. O que é que acontece nessa equação aí? Quando a gente transforma a equação e conta a quantidade de átomos dos reagentes e dos produtos, a gente vai ver que está diferente aqui a quantidade. Eu tenho 2 hidrogênios desse lado, 2 oxigênios desse lado. E do lado do produto eu tenho 2 hidrogênios e apenas 1 oxigênio. Aí a pergunta que eu faço, esse oxigênio aí, que estava aqui, que não aparece do outro lado, ele foi para onde? Não pode sumir, tá? Por que não pode sumir? A gente tem que lembrar daquela lei de conservação das massas, que diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então esse átomo ele tem que aparecer em algum lugar. A pergunta que eu deixei no desafio foi a seguinte: o que precisamos fazer para escrever a equação acima corretamente, de modo que não sobre átomo após a reação de combustão do gás hidrogênio formando a água? Então vamos ver aqui, ó, a resposta. Bom, toda vez que eu for representar uma equação química, gente, essa equação química ela tem que descrever 3 itens, tem que aparecer aí nessa equação. Eu marquei aqui na cor azul o primeiro item, que são os participantes dessa equação. Observem aí na cor azul quem são os participantes dessa equação. Olha, os reagentes e os produtos aqui são hidrogênio, H2, oxigênio, O2, e a água, H2O. Eu tenho que descrever nessa equação química o estado físico dos participantes. Se está sólido, eu vou representar com a letra S. Se está líquido, vou representar com a letra L. Se está gasoso, eu vou representar com a letra G. Na nossa equação aqui, veja aqui em verde, né? O estado físico dos reagentes é gasoso, tanto o gás hidrogênio como o gás oxigênio. Já a água, ela está no estado líquido. E a terceira coisa que a gente precisa descrever numa equação química para que ela seja escrita de uma forma correta é a quantidade dos participantes. Aqui está a nossa resposta para o desafio da aula anterior. Eu tenho que regular a quantidade de participantes. Quem são esses participantes? É o número de moléculas que participam da equação. Então, na equação anterior, gente, eu vou voltar aqui só para a gente ver, ó.
eu tinha aqui um participante de cada um. Quando eu faço a solução da equação, olha só, o que foi que eu fiz? Eu acrescentei o número 2 aqui na frente, tá na cor vermelha, observe aqui. Eu coloquei 2H2. O que quer dizer isso? Como é que a gente vai ler isso aí? 2 moléculas de H2, 2 moléculas de gás hidrogênio, mais uma molécula de gás oxigênio, irá formar 2 moléculas de água, certo? Uma coisa que eu queria observar aqui com vocês é que na frente 1 não aparece, tá? Então, beleza, espero que tenha ficado clara essa questão para vocês. A partir daí eu trouxe para vocês uma simulação para que vocês percebam que a quantidade de átomos ela vai permanecer constante ao longo de toda a reação, né? Então, imagine que eu coloco dentro de um recipiente 2 moléculas de gás hidrogênio, que está aqui em azul, 1, 2, e uma molécula de gás oxigênio. Então, eu tenho 2 moléculas de H2, 2 moléculas de H2 mais uma molécula de O2. O que é que acontece lá dentro? Essas moléculas, as ligações entre os átomos, ela vai se partir, vai se quebrar. E esses átomos eles vão interagir entre si, eles vão formar um rearranjo, se ligando de uma forma diferente. Então, observe aqui no final da equação o que é que acontece. O que estava junto aqui em cima se separou e se ligou com o oxigênio, formando uma molécula de água e outra molécula de água aqui em seguida, tá? Bom, depois que a gente relembrou todos esses conceitos da aula anterior, agora a gente vai para a parte mais legal da nossa aula, que é a parte prática, aquilo que acontece no nosso cotidiano, né? Então, eu trouxe aqui para vocês uma situação, que é o caso de João. O problema da azia de João. Vamos ver qual é o problema dele, tá? Então, durante o período da quarentena, o aluno João estava muito ansioso e estressado. Para se distrair, resolveu assistir série na TV, comendo pipoca, salgadinho, biscoito, refrigerante, todas essas porcarias aí, né? Entretanto, depois de maratonar sua série preferida, ele começou a sentir desconforto e queimação no estômago. Ao pedir ajuda à sua avó Maria, ela disse: toma bicarbonato de sódio que passa. O problema da azia... João seguiu o conselho da avó e tomou meia colher de sopa de bicarbonato de sódio dissolvido em um copo de água. Aí a pergunta que eu coloco para vocês diante desse caso, né? Ele seguiu o conselho da avó, tomou bicarbonato. Será que a receita da avó funcionou? E aí, vocês já passaram por isso? Será que alguém já recorreu ao bicarbonato de sódio para resolver esse problema? E se esse problema foi resolvido, por que o problema foi resolvido? É sobre isso que eu quero que vocês pensem, tá? Para ajudar vocês a pensar sobre esse caso, né? A gente vai seguir alguns passos e um desses passos é realizar uma experimentação científica. Mas para isso a gente primeiro precisa entender o que é a azia. A azia é o sintoma mais característico do refluxo do suco gástrico para o esôfago. A sensação de azia ou queimação costuma surgir nas 2 primeiras horas depois da refeição, especialmente quando a pessoa se deita. Então, tenho aqui, ó, uma pessoa, o estômago, dentro do estômago eu tenho um suco gástrico. Esse suco é composto por ácido. Então, quando a pessoa tem refluxo, esse ácido ele volta, sobe para o esôfago e aí causa toda essa sensação de queimação, de desconforto, né? Que é muito ruim. Quem já passou por isso sabe. E aí, quando a pessoa utiliza o bicarbonato de sódio para tentar resolver esse problema, a gente vai ver o que é que acontece, né? Então, eu proponho a vocês aqui a pensar o que é que acontece quando a gente mistura o ácido que tem lá no estômago com o bicarbonato de sódio. Convido a vocês para realizar um experimento. Vamos experimentar. Então, para esse experimento, vocês podem fazer em casa, tá? Vocês vão precisar de uma meia colher de bicarbonato de sódio, 100 ml de vinagre, que é o ácido acético, uma garrafa PET de 250 ml e uma bexiga de festa. Para o procedimento,
vocês vão colocar o bicarbonato. Deixa eu me aproximar aqui. Vocês vão colocar o bicarbonato dentro da bexiga. Eu já coloquei aqui meia colher para facilitar, certo? Depois vocês vão pegar o vinagre e vai colocar dentro da garrafa, mais ou menos aqui nessa altura, ó. Aqui nesse experimento, eu adicionei o vinagre, um indicador, como se fosse um corante, para ficar rosa, para que vocês vejam que o que tem aqui dentro é um ácido, no caso, o vinagre, que é o ácido acético. Então, aqui isso é um indicador de ácido, certo? Então, qual é o próximo passo para a nossa experimentação? A gente vai encaixar a bexiga na boca da garrafa. Eu vou encaixar aqui e já mostro para vocês, certo? Então, você encaixa, cuidado para não rasgar a bexiga. Olha, aqui eu encaixei, tá? Fica bem seguro. Agora, a gente vai misturar. Olha só. Observe o fenômeno que vai acontecendo. Isso aqui é o que acontece dentro do estômago. Quando você toma o bicarbonato de sódio, que o bicarbonato de sódio entra em contato com o ácido que tem no estômago, vai acontecer aqui, isso aqui. E o que é isso que está acontecendo, gente? Vamos observar. Olha só, observe tudo o que está acontecendo, observe a cor que ficou aqui. Ainda está acontecendo o processo. Enquanto vai acontecendo o processo aqui, eu vou adiantar e passar para as perguntas, para a gente refletir sobre o resultado dessa experimentação, tá? Então, eu trago algumas perguntas para a gente refletir sobre o resultado. Vamos avaliar esse resultado. Você observou alguma evidência de reação química? Quais? Ocorreu reação química? Se sim, quais os participantes dessa reação? Então, olha só, vamos lá. Você conseguiu observar alguma evidência? Eu acho que sim, né? Olha só. Aqui, ó. Eu tenho liberação de gás. A bexiga encheu de gás. E ocorreu mudança na cor. O ácido estava com o indicador, que estava mostrando que o ácido estava na cor rosa. Agora ficou transparente. Isso significa dizer que não tem mais ácido aqui dentro. E que substância que está aqui dentro? Tá? Eu trouxe aqui para vocês na resposta do nosso desafio. Tá? Então, aqui, né, voltando para as nossas perguntas, né, a gente consegue observar nesse experimento duas evidências da reação química, a mudança de cor e a liberação de gás. Então, a partir das evidências, eu posso afirmar que ocorreu uma reação química sim. E a pergunta, quais são os participantes dessa reação? A gente sabe quem são os reagentes, né? Vocês sabem, eu adicionei bicarbonato de sódio e o ácido acético, que é o vinagre. Então, isso são os reagentes. E o produto? Qual foi o produto formado? A gente viu que formou um gás, esse gás é o gás carbônico, e ficou um líquido também na garrafa transparente, né? O que contém nesse líquido? Esse líquido contém acetato de sódio, que é um sal, mais água. Então, eu vou pegar todas essas substâncias participantes da reação e vou transcrever para vocês numa reação química, tá? Então, vamos escrever a equação química. Bicarbonato de sódio, que é o NaHCO3, mais H4C2O2, que é o ácido acético, vai reagir entre eles para formar NaH3C2O2, que é o acetato de sódio, mais H2O, que é a água, mais gás carbônico. Observe que na equação eu tenho a representação do estado físico de cada um dos componentes e lá no final eu tenho uma setinha para cima. Vocês lembram que essa setinha? Essa setinha indica a liberação de gás. Outra coisa que a gente precisa analisar nessa equação é se ela está balanceada. A gente vai ver se a quantidade de átomos do lado direito é igual ao lado esquerdo. Então, basta você contar o número de átomos. Então, vamos contar aqui rapidinho, tá? Porque o nosso tempo já está terminando. Aqui eu tenho um átomo de sódio, 5, acompanha a seta vermelha, olha só. 3 átomos de carbono
e 5 átomos de oxigênio. A setinha está apontando. A gente está terminando aqui, já vai entrar nas perguntas. Do lado do produto eu tenho também um átomo de sódio, 5 de hidrogênio, 3 de carbono e 5 de oxigênio. Então, está igual dos dois lados. Se está igual dos dois lados, a equação está balanceada, está correta. Então, finalizando aqui, para a gente abrir para as perguntas, tá? A conclusão que a gente tira da solução do problema de João da azia é que o bicarbonato de sódio é eficaz para aliviar os sintomas da azia, porque como antiácido absorvível, o bicarbonato neutraliza rapidamente o ácido estomacal, o HCl, e alivia os sintomas do refluxo. Então vai ocorrer a reação química que vocês estão vendo aí na tela, vocês podem printar essa equação química aí, tá? E o bicarbonato ele pode ser usado para aliviar o sintoma, mas não serve para um tratamento longo, né? E João ele deve consultar o médico, beleza, gente? A gente vai agora para as perguntas. Enquanto chegam as perguntas, eu gostaria de agindo, ok? E para encerrar nossa aula de hoje, eu gostaria de deixar para vocês uma mensagem, olha só, da Greta, né? Eu aprendi que nunca somos pequenos demais para fazer a diferença. Então, pensem sobre isso. Vocês podem fazer a diferença, tá? Quem tiver mais dúvidas, pode falar comigo pelo meu Instagram, @silviacardoso0301. A gente conversa por lá e pode tirar muitas dúvidas. E até a próxima aula. E um beijo para vocês. Um forte abraço.